professora. Bom dia, Rian. Bom dia. Professora, posso fazer uma pergunta? É Pode. impressão minha ou de tarde está mais calor do que de manhã? Fala a Com verdade. certeza. Agora deu até uma esfriadinha da hora que eu levantei para agora. Só isso aí. Aí, ó. Não, nas festas da minha é só ligar pros pais que a gente entra nas lives. É, né? Não. Que meus pais falam, velho. Tudo funciona só na fase da desgraça mesmo. Agora ele vai ligar para falar das tarefas que vocês não estão fazendo. Nossa, nós também gostamos de você, professora. Eu já passei uma lista enorme do nono ano para ele. Tem uns 10 lá. Quem entrou? A Pietra foi a última agora? É, mas a Petra nem entrou. Aqui no meu celular tá falando que ela não entrou. Eu acho que o último fio O que mesmo, tá pro. acontecendo? Nada. A professora tá fazendo a lista da chamada. Ah, tá. Professora, esse novo horário ficou legal pra Entendi. você? Oi? Esse novo horário? O que tem? Ele A ficou professora legal? já me... Para mim tá ótimo. É a mesma coisa que estava na escola. Não é que, tipo assim, cara, pra alguma professora ficou uma bosta e pra outra, né? Pra mim tá horrível, porque eu tenho que ficar acordando 5 vezes por causa do meu irmão. Aí eu acordo cedo, aí eu não consigo dormir direito, aí eu fico meio ruim. Aí de tarde eu Não, tenho que cuidar do meu irmão. Tá E faltando depois... alguém. Quem que eu não coloquei? Vou falar aqui, ó. Rian, Laura, Eduardo, a Gabriela Medeiros, Carla, Aislan, Enzo, já sei. Natália. A professora Natália que não João, entrou ainda. mas a Natália não entrou ainda. Não, não, mas a Natália tava na última aula. Ela tava na última aula. Então ela vai entrar. Quem que entra com o Lord Dark? É a Letícia. A Isa. Parabéns. Cada Obrigada, nome, Isa. cada nome que o pessoal coloca, né, professora? É, o problema é depois ficar com falta, né? Que os que aparecem aqui a gente sabe quem é. Não, professora, eu me lembro que no começo eu usava um nome de Douglas III. Cara, meus pais brigaram demais pra falar o desgraça tira esse nome. Ah, Cara, dá deixa, demais pra tirar o nome. deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual que era a tarefa? Olha aí, ó, você também não sabe, ó. Eu não lembro se eu tinha que corrigir com vocês. Ah, sim, eu me lembro. Eu me lembro que você passou aquelas duas últimas que você ia corrigir na aula. Você lembrou que você passou aqui, vocês iam corrigir, mas a gente preferiu terminar a aula mais cedo? Sim, então ficou faltando aquelas duas e daí mais a tarefa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi dia 24, a nossa aula, segunda? Vai, calma aí, tô passando meu livro. Ó, aqui, ó, era a página. Ó, era a taxa da página 122 a 124. Exercício 6, 9, 12 e 11. 6, 9, 12 e 11. Tá, esses Já, dois aqui eu resolvi com vocês, ó. manda aí, mostra aí. Professor, você não tá apresentando tela. Ah, desculpa. O 8 e o 10 eu resolvi? Eu, sim. Sim. Então eu tenho que resolver o 6, o 9 e o 11 e o 12. Então tá bom. Então vamos lá. Então esses aqui, se eu não resolvi ainda, depois eu resolvo com vocês na próxima aula, tá? Deixa eu pegar então o de hoje que eu tinha preparado.
Então, aqui, página 122 a 124, exercícios 6, 9, 11, 12. Isso, né, Rian? Sim. É Então, isso daí. vamos lá. Então, o primeiro exercício, vamos preencher primeiro a nossa tabelinha aqui, para a gente, se precisar, usar ela. Diz lá como que a gente preenche, já se acostumaram? Como que faz? Quem lembra da regrinha? Ixi, não lembro não. Oxi, Como é que é? muito difícil. O seno é 1, 2, 3. E o cosseno, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem um, é? Isso. Raiz onde não tem 1. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3 para a tangente. Pronto. Montamos a nossa tabela. Então, gente, sempre é importante vocês, quando vão fazer uma prova, por exemplo, fazer essa tabela já no início, quando tiver relação com trigonometria. Porque, geralmente, os exercícios, grande parte deles caem baseados nesses 3 ângulos aqui, tá? Então, é importante vocês recordarem, sempre montar essa tabelinha. Então, vamos lá. Em geral, os portões de propriedades rurais, popularmente conhecidos como porteiras, são construídos com madeira. Então, aqui, ó, nós temos uma porteira. Vocês sabem por que é feito esse triângulo aqui? Na porteira? Sabem? Qual que é a finalidade de fazer esse cruzamento aqui das vigas para montar ali a porteira? Para as vacas não sair, é? Na verdade, não. A porteira é Eu não sei. Mas essas vigas, gente, o que acontece? O triângulo é o quê? Lembra que eu falei para vocês que o triângulo é um polígono rígido? Então, esse formato aqui, esse cruzamento, essa formação do triângulo na porteira é para dar mais resistência para ela, tá? Mais firmeza. Pela característica do triângulo ser rígido. Então, vai ficar muito mais firme, muito melhor, mais forte, né? Essa porteira. Então, vamos lá para o nosso exercício. Então, aqui nós temos um esquema de um portão. E diz assim: qual é o comprimento aproximado do portão representado no esquema? Então, analisando aqui o nosso portão, nós temos a altura dele e nós queremos descobrir quem? O comprimento, isso aqui, ó, certo? O nosso X é aqui. Então, se aqui é 1,8, aqui também é 1,8. E como que eu vou calcular esse comprimento se eu só conheço uma medida, prof? Não. Nós conhecemos 2 medidas. Por quê? Porque aqui nós temos um ângulo de 31 graus. Observem que essa reta aqui, ó, que está na diagonal, onde tem a formação do meu ângulo, ela corta o quê? Um feixe de retas paralelas. Ó, essa aqui é paralela, essa é paralela, essa é paralela. Então, considerando conceitos que nós aprendemos esse ano ainda, né? O ano passado, que quando a gente tem uma transversal que corta um feixe de paralelas, forma alguns pares de ângulos especiais, e nesse caso nós temos a formação de ângulos especiais aqui. Então, esse 31, com essa partezinha desse meu ângulo aqui do portão, eles têm uma relação. São chamados de ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são ângulos que estão do mesmo lado da transversal, né? A nossa transversal é essa diagonal, só que um na região interna e o outro na região externa em relação às paralelas que eu estou considerando. Então, essas são nossas 2 paralelas. Esse está na região interna e esse na região externa. Então, esses 2 ângulos, os ângulos correspondentes, eles têm uma propriedade. Qual que é a propriedade? Eles são congruentes. Então, se aqui é 31 graus, aqui também é 31 graus. Só um pouquinho. Enquanto eu estou indo ali, alguém encontra para mim lá na tabela relações do 31. Do grau. Natália. Prof, Oi. a Oi. Laura pedindo para aceitar ela. A Laura já estava na aula, cadê ela? Deixa eu ver, deixa eu ler o que ela me mandou.
Não está carregando. Dia, prof. Me aceita. Bom dia, Nath, tudo bem? Tudo. Mas eu já aceitei ela, Ian. É só ela entrar de novo. Ah, tá. Não preciso aceitar novamente. Olha aí, ela já voltou. Então, aqui, vamos lá. Alguém conseguiu achar lá a tabela dos ângulos da trigonométrica? Então, gente, nós temos então aqui um ângulo, cateto oposto a esse ângulo, porque nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo, ó, ângulo reto aqui nossa hipotenusa. Então, ângulo, cateto oposto a esse ângulo de 31 graus, e nós temos o cateto adjacente, que é o que nós queremos determinar, que é o comprimento da nossa porteira. O que que a gente calcula com o ângulo, cateto oposto e cateto adjacente? A gente calcula o quê? A tangente. Então, nós vamos calcular a tangente de 31 graus, que é igual ao cateto oposto que eu conheço, 1,8, pelo cateto adjacente que eu quero determinar, que é o x. Para a gente trabalhar, nós vamos pegar na nossa tabela o valor da tangente de 31. Então, a tangente de 31 é... que abrir aqui. Não é um ângulo notável, então a gente recorre à tabela, né? Então, a tangente de 31 é 0,601. Ok? Então, aqui, no lugar de tangente, nós vamos colocar 0,601 igual a 1,8 sobre x. Aqui nós temos o quê? Uma proporção, que diz o quê para a gente resolver? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 0,601x é igual a 1 vezes 1,8, que é 1,8. Logo, x vai ser igual a 1,8 dividido por 0,601. No caso aqui, a gente pode pegar só o 0,60. Por quê? Porque esse 1 aqui não vai fazer muita diferença. Não precisa nem fazer conta aqui para dividir isso, né? Então, x vai ser aproximadamente, vou colocar assim, 3 metros. Então, o comprimento dessa nossa porteira é de aproximadamente 3 metros. Viu que simples? Tranquilo? Não. Beleza? Posso mudar? Não. Tô copiando. Ó, Natália, tira print e daí faz isso depois. Deixa ela copiar. Fez a tarefa, mocinha. Eu fiz, prof. Te mandei foto. Só que eu errei. Ah, tá. Você pode mudar. Vamos lá, gente, 9. Calcule no caderno a medida da área de cada polígono. Como que eu calculo? Primeiro eu tenho que saber como que eu calculo a área de cada polígono. Então, do primeiro polígono, que nós temos um retângulo, então no A, a gente calcula o quê? Base vezes altura, certo? Então, aqui, base vezes altura. Nós conhecemos a nossa altura e nós vamos ter que determinar a nossa base, que é o x aqui, certo? Em relação ao segundo polígono, a área de um trapézio, a área 2 que a gente vai calcular, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, essa figura aqui. Então, nós temos aqui já uma altura que a gente conhece, que é... O que é altura? Um segmento de reta que liga o vértice do polígono, no caso do trapézio, né, formando um ângulo reto com o lado oposto. Então, liga, sai do vértice e forma um ângulo reto com o lado oposto. Então, nós temos a altura que está aqui, ó, 5 raiz de 3. Na verdade, nesse exercício, o que nós vamos ter que calcular? O tamanho da base maior, porque eu tenho aqui base menor, eu tenho que descobrir esta parte aqui, que é a base maior. Nós já vamos discutir sobre esse exercício aqui, sobre essa questão. E, por último, nosso terceiro polígono que nós temos que calcular a área é um losango. Como que eu calculo a área do losango?
A área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, se vocês analisarem aqui, ó, nós temos o tamanho da diagonal maior aqui, ó, tá? Que é essa aqui. Então, a diagonal maior, a gente já conhece, que é 6 raiz de 2. Para calcular a área dele, então, nós precisamos descobrir quem? A diagonal menor. E, para fazer isso, nós vamos usar também alguns conhecimentos que nós temos em relação a triângulo aqui, beleza? As relações trigonométricas. Então, o primeiro exemplo. Então, nós temos a altura e precisamos descobrir a base desse meu triângulo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Se vocês observarem, meu retângulo foi dividido em duas figuras o quê? Congruentes, né? Então, se ali é 30, aqui também é 30. Vou trazer aqui que parece ficar melhor para a gente enxergar, né? Aqui vai ser x e aqui vai ser 4 raiz de 3. Nós temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, certo? Então, nós temos um triângulo retângulo formado aqui. Lado oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. Em relação a esse ângulo, nós conhecemos o cateto oposto e nós queremos determinar o cateto adjacente, que é o comprimento do meu retângulo. Tá? Então, eu vou descobrir essa parte aqui, que é o nosso x, que a gente não conhece. Então, o que eu calculo? Conhecendo o cateto oposto e cateto adjacente, a gente calcula a tangente. Vamos lembrar lá, ó, seno de um ângulo qualquer, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno de um ângulo qualquer, cateto adjacente pela hipotenusa, e a tangente de um ângulo qualquer, cateto oposto por cateto adjacente. Nossa, já está terminando nossa aula? Não pode, né? Então, vamos lá. No primeiro caso aqui, nós temos cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu calculo o quê? Tangente. Eu vou calcular a tangente de 30. Tangente de 30 é igual, cateto oposto, 4 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o comprimento que eu quero determinar do meu retângulo. Então, tangente de 30. Qual é a tangente de 30? Lembra lá? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Então, raiz aqui, raiz aqui. Então, aqui nós temos seno, cosseno de 30, 45 e 60 graus. Agora, falta a tangente. A tangente é o quê? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, de 30, a nossa tangente é raiz de 3 sobre 3, igual a 4 raiz de 3 sobre x. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, igual a 3 vezes 4 raiz de 3. 3 vezes 4, 12 raiz de 3. Como eu não quero raiz de 3x, x vai ser igual a 12 raiz de 3, dividido por raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 cancela, x é igual a 12 centímetros. Descobrimos, então, o quê? O comprimento do nosso retângulo. Agora é só calcular a área. A área é base vezes a altura. Então, a nossa área vai ser base, que é 12, vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Nossa área vai ser igual 12 vezes 4, 48, raiz de 3 centímetros. Pronto, quadrados. Calculamos a área do nosso primeiro polígono. Tranquilo? Agora, na letra B, como que eu vou determinar a área desse trapézio se eu não conheço a base maior? Porque eu preciso base maior, base menor, altura. Eu tenho base menor e tenho altura. Gente, se nós observarmos esse trapézio, ó, se eu traçar a outra altura aqui desse lado, tá meio torto, mas tudo bem. Nós vamos observar que esse triângulo aqui, ó, é exatamente igual a esse triângulo, certo? Se eu calcular essa medida da altura até o vértice aqui, onde que eu tracei a altura, eu consegui um triângulo retângulo, não consegui? Então, se eu calcular esse pedacinho, que corresponde ao cateto adjacente do ângulo de quantos graus aqui, ó? Se tudo é 180, quanto que falta para
para chegar em 180 se eu já tenho 120 externamente? Falta quanto? Vocês estão aí ainda, pessoal? Sim, prof. Ah. Sim, prof. Então, quanto que falta para o 120 chegar em 180? Falta 60, ó. Então, eu conheço o meu ângulo, eu conheço a altura, eu conheço aqui essa altura que corresponde, olhando o triângulo retângulo que eu montei aqui nesse pedacinho, ó, que corresponde ao cateto oposto desse meu triângulo, né? Desse o meu ângulo de 60 graus. E eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o cateto adjacente, que é o pedacinho daqui até aqui. Se eu descobrir esse pedacinho, esse aqui, ó, vai ser exatamente do mesmo tamanho. E essa parte do meio, para completar a minha base maior, é igual a quanto? É igual a 3. Então, eu descubro o x aqui, que é essa parte do meu trapézio, multiplico por 2, porque eu tenho outra parte exatamente igual do outro lado, e somo com 3. Assim, eu vou conseguir o quê? A minha base maior. E depois eu calculo aí a minha área. Então, primeiro, vamos lá. Então, nós temos aqui um ângulo de 60 graus, cateto oposto e cateto adjacente. Então, nós vamos calcular novamente a tangente. Tangente do nosso ângulo de 60 graus. Então, é igual cateto oposto, 5 raiz de 3, dividido por x, que eu não conheço. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a 5 raiz de 3 sobre x. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Raiz de 3x é igual a 5 raiz de 3. Como eu não quero raiz de 3x, eu só quero x. X é igual a 5 raiz de 3, dividido por raiz de 3. Usando técnica de cancelamento, posso cancelar esses dois aqui. Então, o nosso x é igual a 5 centímetros. Significa o quê? Vou apagar toda a bagunça que eu fiz ali agora para marcar. Posso apagar aqui? Então, ó, significa que daqui até aqui é 5. Aqui a gente sabe que é 3. E aqui também é quanto? 5. Logo, nós temos a nossa base maior. 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Então, a nossa base maior é 13 centímetros. Agora, nós podemos calcular o quê? A área do nosso trapézio, usando a formulazinha. Vou fazer aqui do lado que não cabe ali. Então, a área do nosso trapézio vai ser igual à base maior, que é 13, mais a base menor, que é 3, vezes a nossa altura, que é 5 raiz de 3, dividido por 2. Olha a forma. Então, a nossa área do trapézio vai ser igual a 13 mais 3, 16. 16 vezes 5 raiz de 3, dividido por 2. Esse 16 e o 2 são múltiplos, né? Então, eu posso cancelar. Dá 1 e fica 8. Por que que eu posso fazer esse cancelamento? Porque aqui eu tenho uma multiplicação, tá, gente? Se não fosse multiplicação, não poderia fazer. Então, a nossa área do trapézio vai ser igual a 8 vezes 5 raiz de 3, 40 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto. Determinamos a área do nosso segundo polígono. 40 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Pronto? Gente, cuida a hora para mim, por favor. Falta 5 minutos. 10h40, prof. É até 10h45? Então tá, dá tempo de eu fazer esse aqui ainda. Sim. Uhum. Então vamos lá. Eu não gosto de fazer correndo, porque depois vocês não entendem, né? Então, vai muito tempo para corrigir. Então, nesse caso aqui, nós temos um triângulo retângulo também, se vocês observarem aqui, ó. Eu tenho cateto, um ângulo de 45 graus, vou ter aqui cateto oposto. Por que que eu tenho cateto oposto? Porque eu conheço a diagonal maior. Uma característica, né, uma propriedade dos losangos é que as suas diagonais, elas se cruzam perpendicularmente
No ponto médio, perpendicularmente, significa que elas formam ângulos de 90 graus. No ponto médio, significa que elas se cruzam na metade uma da outra, bem no meio. Então, se tudo aqui é 6 raiz de 2, a metade vai ser quanto, gente? 3 raiz de 2, certo? Então, eu conheço aqui o meu ângulo, conheço em relação a esse ângulo o cateto oposto, que é a metade da diagonal maior, e eu quero descobrir quem? O meu cateto adjacente a esse ângulo de 45, que é a metade do minha diagonal menor, no caso que eu vou descobrir aqui para calcular a área. Então, eu tenho, novamente, cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo. Então, eu calculo o quê? Tangente novamente. Então, tangente de 45 graus é igual a cateto oposto, que é 3 raiz de 2, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Tangente de 45, olha aqui, é 1. Então, 1 é igual a 3 raiz de 2 sobre x. Produto dos extremos igual ao produto dos meios, uma vez x, x. Logo, o nosso x é quanto? 3 raiz de 2. E como? Aqui é 3 raiz de 2, aqui também é 3 raiz de 2. No caso, quanto que vai ser a nossa diagonal menor? Vai ser 2 vezes 3 raiz de 2, que é 6 raiz de 2 centímetros, ok? Então, descobrimos aqui. No caso aqui, nesse exercício, nós temos um losango que também é quadrado. Por quê? Porque ele tem as diagonais aqui do mesmo tamanho. Então, significa que ele tem todos os ângulos aqui igual a 90 graus. Era bem simples de descobrir isso, sem fazer todo esse processo, olhando que aqui soma 90, ó. 90, aqui soma 90, 90. Então, as diagonais têm o mesmo comprimento, têm o mesmo tamanho. Mas eu gosto de fazer o processo para vocês, que quando cair num exercício que não é um quadrado, aí vocês sabem como desenvolver o cálculo. Então, agora, para a gente calcular a nossa área do losango, a gente vai fazer o quê? Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, nós temos que a área vai ser 6 raiz de 3 vezes 6. Já começa a acelerar, começa a fazer caquinha. Então, aqui vai ser o quê? Dividido por 2, 6 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3 dividido por 2. Vou cancelar um 6 com um 2 aqui, ó. Cancela, porque tem multiplicação, eu posso fazer isso. Fica 3. Aí, nossa área vai ser igual 3 vezes 6, 18. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto, gente? Dá raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? Não é raiz de 3, é raiz de 2. Eu coloquei errado aqui, é raiz de 2, desculpa. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então a gente vai ter 18 vezes 2. Logo, a área do nosso losango é 36 centímetros quadrados. 36 centímetros quadrados. Pronto. E assim, a gente resolve o nosso exercício número 9. Tranquilo? Conseguiram entender? Sim. Sim. Uhum. Deixa eu mudar. Eu já tirei aquela print já para copiar. A aula Tá. acabou, prof. Pessoal, então, como eu sei que a maioria não fez algumas atividades, eu quero que vocês façam para amanhã o exercício 5, que nós não corrigimos ainda, e o exercício 8, o 10 e o 12. O 11 e o 12, beleza? 5, 8, Isso. 10 e 12. Beleza? Isso. Galerinha, um recadinho aqui Beleza. para vocês. O seu esforço de hoje é o segredo do seu sucesso de amanhã. Não esqueçam disso nunca. Tudo que a gente faz não é perdido e nem Beleza. jogado fora, tá bom? Beijo. Até amanhã. Bom finalzinho de aula. Beijo. Tchau, professora. Um ótimo meio de semana. Obrigada Até para vocês amanhã. também. Obrigado.